Boa tarde, hoje, segunda-feira, 23 de setembro de 2013, o RN Acontece está começando na tela da Band. Uma padaria foi arrombada 3 vezes pelo mesmo ladrão. Adolescente de 17 anos é assassinado na zona norte de Natal. Grupo de baleias encalha em praia de Areia Branca. 7 animais não conseguiram voltar para o mar. Semana de muitas votações na Câmara Municipal de Natal. Obras de mobilidade, fim do voto secreto, redução das férias dos vereadores e a reeleição de Albert Dixon para mais um mandato de presidente estão na pauta do Legislativo. Mais médicos profissionais formados no exterior começam a chegar ao interior do Rio Grande do Norte. O secretário municipal de saúde, Cipriano Maia, é o entrevistado desta segunda-feira. Agora no RN Acontece. Uma padaria foi arrombada 3 vezes pelo mesmo ladrão. A ação aconteceu nas Rocas e foi registrada pelas imagens de segurança do estabelecimento. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. Na calada da noite, o ladrão entra na padaria pelo teto. Dentro do estabelecimento comercial, o criminoso se dirige ao caixa e abre uma gaveta. Na sequência, ele pega uma sacola plástica e coloca os maços de cigarro dentro dela. O suspeito ainda coloca no saco alguns chocolates. Depois, ele sobe no buraco e vai embora. Na rua, ele caminha sorrateiramente com os produtos roubados. O cara subindo aí, ninguém viu, ninguém denunciou e mais um prejuízo que nós tivemos, né? O teto do estabelecimento ainda tem as marcas do arrombamento. Segundo os proprietários, o criminoso levou da padaria o equivalente a R$300 em maços de cigarro. A padaria já foi assaltada 3 vezes e, segundo o proprietário, pelo mesmo ladrão. Além do prejuízo, fica a indignação. Levou todo o cigarro que tinha aqui no caixa, né? 3 vezes já levou todo o dinheiro, né? Que tinha no caixa, o fundo de caixa fica toda noite no caixa, isso aí só prejuízo, né? E lamentamos é que não tem nenhuma providência por parte aí do policiamento aqui das Rocas, né? Esse ladrão virou freguês desta padaria. É o tipo do freguês indesejável, né? 4 homens armados invadiram um restaurante em Petrópolis e fizeram um arrastão na madrugada de ontem. Problema técnico, a gente volta daqui a pouquinho com esta reportagem. Um adolescente de 17 anos foi assassinado na madrugada desta segunda-feira, na comunidade do Alto da Torre, na zona norte de Natal. O jovem, identificado pela polícia como Joelson Moisés da Silva, foi alvo de vários disparos de arma de fogo. Policiais não conseguiram coletar informações no local sobre como aconteceu o crime. Quando a PM foi acionada e chegou à rua Construtor Severino Bezerra, encontrou Joelson Moisés morto. Os policiais ainda realizaram diligências na tentativa de encontrar os responsáveis pelo homicídio. Entretanto, ninguém foi preso e ainda não se tem suspeita acerca do paradeiro dos criminosos. Os dados são do Conselho Estadual de Direitos Humanos. O Rio Grande do Norte ultrapassou em agosto passado a marca de 1.000 mortes violentas. Esse número deve estar maior neste mês de setembro, com certeza. A estimativa é que, mantendo-se a média de 130 mortos por mês, o Rio Grande do Norte termine este ano com 1.560 assassinatos. Esta é a estimativa. No ano passado, foram 952 assassinatos em todo o estado durante todo o período do ano. Somente na capital, o Conselho de Direitos Humanos registrou 356 mortes até agosto passado, ou 80,18% do total de casos contabilizados. No ano passado, Natal teve 446 mortes violentas. Ou seja, o Rio Grande do Norte está cada vez mais inseguro. A gente sente isso no dia a dia, seja o que Deus quiser. Os casos de trabalho infantil no mundo tiveram redução de 1/3 entre 2000 e 2012, segundo estudo da Organização Internacional do Trabalho, OIT.
Essa redução foi de 68%. O número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando nos últimos 12 anos caiu de 246 milhões para 168 milhões. Para a OIT, o avanço no combate ao trabalho infantil foi possível por causa da intensificação de políticas públicas e da proteção social das crianças e dos adolescentes nos últimos anos, acompanhada pela adesão a convenções da organização e pela adoção de marcos legislativos sólidos no âmbito nacional. A instituição verificou que os maiores progressos na queda do uso desse tipo de mão de obra ocorreu entre os anos de 2008 e 2012. O governo federal arrecadou 83,9 bilhões de reais em impostos e contribuições em agosto, recorde para o período. O resultado representa crescimento real de 2,68% em relação ao mesmo período de 2012, descontada a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Os dados foram divulgados hoje pela Receita Federal. No acumulado do ano, a arrecadação federal somou 722,2 bilhões de reais, alta de 0,79% na comparação com o mesmo período do ano passado, também descontado o IPCA. Em termos nominais, a arrecadação aumentou 48,6 bilhões de janeiro a agosto deste ano, sem a correção pela inflação dos valores arrecadados no mesmo período do ano passado. Vamos aos destaques das revistas semanais do Brasil. Nesta semana, a revista Época traz aqui uma edição especial número 800, E como capa, inovações que mudaram o mundo, escolhidas por Época e pelo leitor da revista. As inovações que mudaram o mundo. A revista Isto É traz aqui na sua capa a nova batalha de Joaquim. Derrotado, o presidente do STF enfrenta agora a missão de conduzir o julgamento dos mensaleiros sem atropelar direitos nem permitir a impunidade, diz a revista Isto É. A Carta Capital traz aqui na sua manchete principal, na sua capa, mídia versus Estado de Direito. Mensalão, o esforço vão dos inventores da opinião pública, é o destaque da Carta Capital. A revista Veja também faz referência ao julgamento do Mensalão, traz aqui uma capa especial, dizendo aqui Brasília, 18 de setembro de 2013, uma representação de que a justiça brasileira se curvou aos poderosos nessa questão do julgamento do Mensalão. A Veja esta semana traz aqui também uma edição especial para o seu leitor, os 45 primeiros anos de Veja, a edição especial da revista aqui com os principais fatos dos últimos 45 anos. E nesta segunda-feira, 23 de setembro, o portal de notícias No Minuto destaca: o governador apoia a ampliação do curso de medicina e assegura emenda para a UERN, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Rosalba Ciarline afirmou que vai procurar os ministros da Educação e da Saúde em busca de parceria para melhorar a infraestrutura da Faculdade de Ciências da Saúde da UERN. Também destaque no Minuto, Iberê Ferreira de Souza se recupera bem de cirurgia no cérebro. O ex-governador foi submetido a uma cirurgia realizada na segunda-feira passada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para retirada de uma lesão no cérebro. Também destaque no Minuto, Corregedoria vai fazer inspeção administrativa nas prisões de São Paulo do Potengi. Serão realizados exames dos prontuários das pessoas que se encontraram custodiadas, aliás, que se encontram custodiadas, além dos livros de visita do juiz, do promotor de justiça e do defensor público. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir, semana de muitas votações na Câmara Municipal de Natal, obras de mobilidade, fim do voto secreto, redução das férias dos vereadores e a reeleição de Albert Dixon para mais um mandato presidente da Câmara estão na pauta do Legislativo. Mais médicos profissionais formados no exterior começam a chegar ao interior do Rio Grande do Norte. Eu volto em instantes, o RN Acontece.
E a gente começa esse segundo bloco levando ao ar a matéria que não foi ao ar no primeiro. 4 homens armados invadiram um restaurante em Petrópolis e fizeram um arrastão na madrugada de hoje. Vamos conferir. Os 4 assaltantes chegaram ao restaurante em 2 motocicletas. Usando capacetes, eles renderam o segurança e levaram dinheiro e objetos de valor de mais de 30 clientes que estavam no local. O restaurante fica em um bairro nobre da capital. Toda a ação foi registrada pelo circuito interno de segurança do restaurante, mas as imagens só foram cedidas à Polícia Militar. A proprietária também não quis gravar a entrevista. Olha, esse acontecimento, essa ocorrência aconteceu na madrugada do sábado para o domingo. Então, esse arrastão aconteceu ontem, na madrugada de ontem. Olha, a semana promete na Câmara Municipal de Natal. Os vereadores vão apreciar matérias polêmicas. Amanhã, terça-feira, a Câmara de Natal deverá votar os 2 projetos que autorizam operações de empréstimos da Prefeitura de Natal para obras de mobilidade da Copa. As 2 autorizações somam mais de 100 milhões de reais. Além disto, os vereadores devem votar o fim do voto secreto e a proposta que reduz o recesso parlamentar na Casa, hoje em 90 dias, 45 dias no meio do ano e outros 45 dias no final do ano. Pela proposta em discussão pelos vereadores, as férias dos vereadores devem ficar em 45 dias, 15 dias no meio do ano e 30 dias no final do ano. Os vereadores também devem apreciar nesta semana a bilhetagem única no transporte coletivo e a proposta de retorno da reeleição para a mesa diretora, o que pode garantir novo período de presidência para o atual comandante e presidente da mesa, o vereador Albert Dixon. Eleição estadual. Ontem, domingão, eu encontrei o prefeito de Extremóis, Klaus Rego, do PMDB, num dos shoppings da cidade. Eu perguntei para ele sobre os planos do partido para 2014. Klaus, um dos 53 prefeitos do PMDB e presença no último encontro da legenda na segunda-feira passada, em Natal, me disse que o partido precisa apresentar uma candidatura própria. Disse assim: este é o sentimento da maioria dos prefeitos do PMDB, tem de ser do PMDB. Não dá para ficar apoiando nomes de outras legendas e ficar de pires na mão durante o governo, me disse Klaus Rego. Aí eu provoquei, mas me parece que o candidato será de outro partido, Carlos Eduardo Alves, talvez. Aí Klaus me respondeu: haverá resistência das bases do PMDB. Se for nome de outra legenda, haverá resistência, repetiu. Carlos Eduardo só será aceito se estiver no PMDB, se for candidato a governador no PMDB, disse Klaus Rego. Coincidência ou não, uma fonte me disse, sexta-feira passada, que Carlos Eduardo Alves avalia a filiação ao PMDB. Em conversa recente com um interlocutor em Brasília, o prefeito Carlos Eduardo Alves teria admitido pela primeira vez a possibilidade de se filiar ao partido de Garibaldi e de Henrique, caso seja convidado pelos dois a ingressar no PMDB. Indagado sobre a possibilidade, Carlos teria respondido: se for convidado, eu aceito, disse o prefeito. E o mesmo interlocutor chegou a... Por que o senhor não aceitou o convite de Garibaldi em 2012 para disputar a prefeitura pelo PMDB? Teria dito Carlos Eduardo: o contexto era diferente, era a eleição de Natal. Já no caso do governo, é preciso um partido com maior capilaridade, maior presença nos municípios, teria respondido Carlos Eduardo. As palavras do prefeito vazaram na mesma semana que o vice-governador Robinson Faria, do PSD, estimulou na imprensa um alto convite para ingressar no PMDB. O vice, coitado, faz um esforço sobre-humano para manter viva a chance de concorrer ao governo dentro de uma ampla aliança. E o PMDB é fundamental nesse sonho do Robinson Faria, não só no sonho dele, mas também de qualquer concorrente a cargo majoritário
nas eleições do próximo ano. O chefe do Gabinete Civil da Prefeitura de Natal, Sávio Hackert, negou no sábado qualquer possibilidade do prefeito Carlos Eduardo Alves migrar para o PMDB. Disse-me Sávio Hackert: isso está fora de cogitação. O prefeito vem mantendo conversas políticas com o PMDB, mas em nenhum momento isso foi tratado. Carlos Eduardo é líder do PDT e vai se manter nele, declarou Sávio Hackert pelo telefone, ele que estava em São Paulo. O chefe de gabinete do prefeito Carlos Eduardo não confirmou a candidatura de Carlos Eduardo a governador, mas admitiu que ele tem discutido as eleições do próximo ano com vários líderes partidários. Disse-me Sávio: as conversas com Henrique Eduardo e com Garibaldi Filho têm sido muito boas. Eu acho difícil que Carlos Eduardo cogite deixar o PDT, partido do qual é líder estadual. Mas as opiniões, como a de Klaus Rego, do município de Extremóis, filiado ao PMDB, deverão pesar na hora de o partido escolher o candidato a governador, na hora de Henrique, na hora de Garibaldi Alves Filho, os dois juntos decidirem quem será o candidato do PMDB ou o candidato apoiado pelo PMDB. Segundo Klaus Rego, prefeito de Extremóis, o melhor cenário para o PMDB seria a candidatura de Henrique Eduardo, ou de Garibaldi Filho, ou de Walter Alves. Se não for nenhum deles, tem de ser alguém filiado ao PMDB. E aí fica aquela pergunta no ar: quem? Cerca de 30 baleias da espécie falsa orca encalharam na praia de Upanema, em Areia Branca, na manhã de ontem. Boa parte dos animais foi recolocada no mar com a ajuda dos moradores da região, mas pelo menos 7 baleias morreram na praia. Biólogos que investigam as causas do encalhe coletivo das baleias acreditam que o líder do grupo, uma baleia de 8,5 metros, estava doente e, desorientado, provocou a ida dos demais até a praia. A baleia falsa orca não é costeira, ela habita as zonas tropicais e temperadas. Uma das características da espécie é viver em grupos, entre as dezenas e centenas de indivíduos de todas as idades. Olha, essa pode interessar quem está fazendo as contas para viajar ao exterior. O dólar deve chegar ao final deste ano cotado a R$ 2,33. Esta é a previsão de instituições financeiras consultadas pelo Banco Central sobre os principais indicadores econômicos. A previsão anterior era de R$ 2,35. Para o fim de 2014, a estimativa é maior, para a cotação do dólar. Segue em R$ 2,40. R$ 2,40. A estimativa para o superávit comercial, saldo positivo de exportações menos importações, ficou em 2 bilhões de dólares este ano e em 10 bilhões de dólares em 2014. Os números são do boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. Mas médicos profissionais formados no exterior começam a chegar ao interior do Rio Grande do Norte. A reportagem é de Gerlane Lima. Os médicos com diploma estrangeiro, participantes do programa Mais Médicos no Rio Grande do Norte, começam a participar a partir de hoje de uma apresentação no quadro de saúde dos municípios onde vão trabalhar. Os profissionais começaram a chegar no último sábado, no dia 21. Após essa apresentação e com a emissão do registro provisório a ser concedido pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, o CREMERNE, os profissionais já podem começar a atender aos pacientes. Cada Conselho Regional de Medicina tem um prazo de 15 dias para emitir esses registros provisórios. E de acordo com o CREMERNE, aqui no Rio Grande do Norte, esses provisórios começaram a ser emitidos a partir de hoje, após uma decisão do Conselho Federal de Medicina na última quinta-feira. Gerlane Lima para o RN Acontece. Alguns observadores da cena política acreditam que o programa Mais Médicos foi uma jogada de mestre da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição. Com o programa,
aprovado por 73,9% dos entrevistados, ela conseguiu melhorar em 7 pontos percentuais sua popularidade, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes. Nos últimos 2 meses, a avaliação do governo Dilma passou de 31,3% para 38,1% de ótimo e bom. O desempenho pessoal da presidente está na casa dos 58%, segundo a CNT. Apesar desta impressão positiva em torno da presidente Dilma, o programa Mais Médicos segue enfrentando resistência. Os conselhos regionais de medicina estão sendo obrigados, por força da medida provisória, a conceder os registros para os médicos estrangeiros. Mas os órgãos estão exigindo que podem, principalmente, a definição dos tutores destes médicos, porque eles estão sendo tratados como residentes e é assim que é previsto no programa federal. A questão é polêmica e coloca em lados opostos o governo e as entidades médicas. No meio desta briga toda está a população carente que necessita de melhor atendimento nos hospitais e nos postos de saúde espalhados pelo Brasil. E eu volto a dizer, não basta mandar médico para o interior, é preciso dar maior estrutura nas unidades dos municípios, senão esse médico só vai servir para reforçar o sistema de ambulancioterapia, que consiste em colocar o paciente na ambulância e encaminhar para o primeiro hospital da capital ou das cidades polos do estado. Este assunto, Mais Médicos, também vai ser tratado na minha entrevista com o médico Cipriano Maia, que é o secretário municipal de saúde. Ele vai ser o gestor do programa também aqui em Natal. Agora eu quero falar com você que quer conquistar a liderança e o sucesso profissional. A UNP está oferecendo mais de 30 cursos de pós-graduação com início imediato. Está pensando que é difícil? Não é não. A promoção da UNP é mais fácil do que parece. Quem fizer a matrícula agora ganha 50% de desconto e mais 50% de desconto nas mensalidades. Agora precisa fazer a matrícula até o final de setembro, hein? Repetindo, faça a sua matrícula até o final de setembro e ganhe 50% de desconto e mais 50% de desconto nas mensalidades. Dê esse passo para seu sucesso e garanta a sua vaga no mercado de trabalho. Faça uma pós-graduação com a melhor estrutura, professores renomados e proposta de ensino diferenciada. Acesse pós.unp.br e confira os mais de 30 cursos com início imediato e faça já sua matrícula. Mais informações no telefone 3215 1234. 3215 1234. Pós-graduação UNP, conhecimento que forma líderes. No próximo bloco, eu vou entrevistar o secretário municipal de saúde, Cipriano Maia. Natal vive um estado de calamidade pública na área da saúde. Algumas medidas da prefeitura já estão em andamento. Eu volto em instantes. Natal vive um estado de calamidade pública na saúde, decretado pelo prefeito Carlos Eduardo Alves. Algumas medidas já foram anunciadas pela administração municipal. O secretário municipal de saúde, Cipriano Maia, é o nosso convidado hoje. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectadores. Já dá para anunciar alguma melhora neste momento de calamidade pública? Eu creio que já conseguimos equacionar vários problemas da rede básica. Com os serviços de manutenção de reparos, a gente já tem melhorado o funcionamento de algumas unidades básicas, mas também de atenção especializada e temos conseguido equacionar alguns problemas de equipamento, né? Agora, as obras mais estruturantes, mais significativas do ponto de vista de reformas, elas ainda demandam um certo tempo pela questão do atraso na liberação dos recursos e pela questão dos projetos, do processo licitatório, que sempre é demorado. Secretário, o decreto foi assinado dia 26... 30 de julho. 30 de julho, né? E os primeiros recursos já chegaram? Os primeiros recursos só agora, há uma semana, que foram depositados. Os 3 milhões alocados pelo Ministério da Saúde em caráter excepcional, que saiu numa rubrica que só pode ser gasto em atenção de média complexidade, ou seja, nos pronto atendimento e nas policlínicas, e os 5 milhões que o prefeito alocou
como parte das transferências federais que a presidenta anunciou na Marcha dos Prefeitos, que também só agora nos primeiros dias de setembro é que foram alocados. Semana passada, se eu não me engano, 5 exatamente, milhões. E outros 5 virão anunciados em outubro. para o ano que vem. Próximo ano, março, abril. Março e abril. E com esses 3 mais 5, 8 milhões, dá para fazer o quê? Dá para minorar a situação da maioria das unidades, fazer reformas, né, que qualifiquem o atendimento e resolvam problemas muito críticos. Mas nós também estamos ainda concorrendo a recursos do Ministério da Saúde, que é no programa Requalifica, para requalificar unidades básicas, principalmente em termos de reforma e ampliação. Estamos correndo aí contra o tempo, porque a gente precisa da ordem de serviços de 9 unidades e de 2 reformas que a gente tinha paralisado e que temos atrasado em função de dificuldades de projetos, problemas burocráticos de terreno, mas a gente espera até outubro estar dando essas ordens de serviço. O decreto de calamidade pública foi assinado pelo prefeito por causa de algumas unidades, inclusive algumas foram fechadas, né? São quantas unidades que precisam ser recuperadas? Na época nós avaliamos em 15. 15. Né, 15 unidades. Algumas se mantêm fechadas porque, tipo a de Bela Vista, é um problema estrutural que não permite, sob risco dos servidores da população, serem acometidos de algum acidente, de funcionar. Então essa terá que ser construída uma nova unidade, demolida esta e construída outra. A gente está até buscando alugar um imóvel na área para viabilizar o funcionamento. Outras unidades a gente já restabeleceu o funcionamento parcial, como o caso de Nova Natal, que teve interdição por problema de infiltração. Boa parte dessas unidades são unidades antigas, problemas principalmente de telhado, com infiltrações, mofo, criando condições ambientais inadequadas. E outras realmente problemas de reboco, pintura, hidráulico, elétrico. Então, com isso, a gente já começou a recuperar algumas delas, né? Nova Descoberta, já teve obra, Pirangi, Nova Natal, Vale Dourado, que praticamente já está toda legal, inclusive vai receber mais médico a partir dessa semana, né? Então, assim, eram em torno de 15 unidades, além das policlínicas, que todas 4 têm situações extremamente precárias e essas demandam reformas mais ampliadas, assim como alguns pronto-atendimentos. Já estamos fazendo algum serviço no Hospital dos Pescadores, no pronto-atendimento Cidade Satélite, né? Mas precisamos fazer obras mais significativas. Alguma unidade foi fechada em definitivo? Ou todas estão em processo de recuperação? Todas são em processo de recuperação. Esta que eu falei, que não dá para funcionar na mesma unidade, é o caso de Bela Vista, porque é uma estrutura pré-moldada, construída no fim dos anos 80, e que elas estão condenadas, porque a vida útil delas era em torno de 20 anos. Essa está indo para cá. Então a gente vai ter que demolir para construir outra no mesmo local. Enquanto isso, que a gente vai pensar em... a gente está trabalhando para alugar um imóvel, já tem negociação inclusive com a Unimed para alugar uma policlínica que se situa lá próximo à unidade, mas está tendo algumas dificuldades e ajustes de preço. Na semana passada eu cheguei a noticiar aqui melhorias no Hospital dos Pescadores. O que é que está sendo feito lá no Hospital lá das Rocas? Já conseguimos botar o gerador para funcionar, que foi um drama difícil. Conseguimos botar o gerador, conseguimos botar todos os ventiladores necessários, inclusive um ventilador de reserva, e melhoramos o suprimento de medicamentos, que é um problema ainda em boa parte da rede. E estamos resolvendo esse mês os problemas de insumos médicos hospitalares, que vai da máscara, luva, que também tinha problemas de suprimento. Então, eles já têm uma situação mais favorável. Agora, o grande problema, eu creio que do Hospital dos Pescadores, que foi fonte de notícia durante muito tempo, é que ele não tem retaguarda de leitos para dar encaminhamento aos pacientes, porque ele é um pronto-atendimento, ele não é um hospital, na acepção da palavra, ele é um No passado ele teve mais esse perfil de hospital. Não, ele é um pronto-atendimento com 20 leitos de retaguarda, mas se você considerar hoje um hospital, ele tem que ter no mínimo 50 leitos. Né? A gente tem um projeto de fazer dele um hospital, mas ele ainda não é. E o fundamental é que são muitos pacientes que chegam lá, idosos, com grandes dificuldades, às vezes em situação terminal,
e que não tem uma saída por falta de leito de retaguarda, que a gente vem discutindo com o Estado e que vem se construindo uma perspectiva de, no médio prazo, não tão distante, a gente está melhorando essa retaguarda de leitos para urgência e emergência, que é o grande problema, principalmente de UTI. A gente tem uma negociação com o Ministério, tem uma sentença judicial prolatada num acordo na Justiça Federal do Estado, junto com o município, abrir leitos. Nós estamos em processo de contratação de alguns leitos para retaguarda, urgência e emergência. Porque hoje a maioria dos nossos leitos de UTI, eles são retaguarda para procedimentos que são feitos nos serviços, cirurgias cardíacas, outros tipos de procedimentos complexos, mas não tem um leito que esteja disponível quando você chega, o SAMU recolhe alguém em uma situação de urgência. E é isso que a gente está buscando equacionar. O Estado já começa a aportar alguma oferta nesse sentido. Eu acho que o Rui Pereira abriu leitos de UTI a semana passada, ampliou, né? Então a gente tem uma perspectiva no médio prazo de ter uma melhora nesse quadro. Secretário Cipriano, os médicos estrangeiros começam a atuar no Rio Grande do Norte, chegam no interior. Quantos médicos aqui em Natal? Natal nós solicitamos 25 médicos. Na primeira leva, que eram os brasileiros, se apresentaram 5. Desses, somente um permaneceu. É mesmo? É. E hoje nós estamos recebemos hoje de manhã com a acolhida e discussão sobre o sistema, e hoje à tarde eles já começam a visitar as unidades onde vão trabalhar. São 7, né? Desses 7 que entraram digamos assim, na parte do que seria estrangeiros, praticamente todos são brasileiros formados no exterior. É só um boliviano casado com a brasileira. Então tem 4 que inclusive já trabalhavam no sistema de saúde espanhol, tem especialização em medicina de família, e um outro que vem da Argentina, mas também brasileiro, que já trabalhava em Córdoba, e 2 formados na Rússia. Então os 7 hoje estão sendo incorporados em unidades Zé Sarney, Pompeia, Felipe Camarão, Mista, Quintas, unidade básica, Monte Líbano e Vale Dourado, que também na Zona Norte. Essa escolha foi aleatória? Não, essa escolha ela já atendia critérios de vulnerabilidade social. A prioridade do programa é atender as populações de maior vulnerabilidade social, maior carência de pobreza, e onde você tem equipes de saúde da família que não tinha médico, ou que tinha grande necessidade de atenção básica, mesmo que não seja no modelo de saúde da família. Mas a escolha de cada um deles se deu como? Não, nós é que alocamos. Eles fazem a escolha pela cidade. E geralmente eles fazem a opção. 1, 2, 3, 4 opções. Sim, e o Ministério, o profissional faz a opção do sistema e o Ministério escolhe e aloca no município. E já aloca dentro daquelas unidades, porque quando a gente adere ao Mais Médicos, você já tem que dizer qual a unidade onde vai alocar os médicos. E da leva dos brasileiros, 5 se apresentaram e apenas um ficou, que está nas quintas. Muita gente fez essa inscrição para boicotar no final? Não, nesse caso eu acho que não era isso, mas foram adesões que o profissional acreditava que ia poder acomodar horário, e o programa não permite isso. Então, mas no início havia uma discussão de que muita gente se inscreveu somente na pré-inscrição. Esses problemas que têm ocorrido com os brasileiros são no sentido de acomodar horários. E os gestores todos estão com uma posição unânime. Ou cumpre o que está determinado no programa, que é as 40 horas, ou não faz diferença do que você já tinha. E como eles estão recebendo uma bolsa de R$10 mil, mais auxílio moradia, auxílio alimentação, a gente está sendo intransigente no cumprimento do contrato que eles têm com o Ministério. E como é que o senhor está acompanhando, como gestor público da saúde, essa polêmica em torno do programa Mais Médicos, essa má vontade dos conselhos regionais de medicina, inclusive de conceder o registro aos profissionais estrangeiros? Olha, eu acredito que nós temos que superar essa queda de braço, né? O sistema de saúde precisa de médicos e nós queremos que sejam médicos brasileiros, comprometidos com o SUS, comprometidos com as diretrizes do SUS e principalmente para reforçar a atenção básica. Agora, não podemos também aceitar que você não tendo médicos brasileiros que se disponham a trabalhar nessas localidades distantes, distrito de saúde indígena ou periferia das grandes cidades, você não possa incorporar profissionais que se disponham a esse trabalho.
né? Então, na verdade, eu acho que tem que retomar o diálogo, o entendimento, para que a gente possa ter uma relação de normalidade, que a população precisa de médicos qualificados, e nós esperamos que esse, digamos assim, conflito possa ser superado de uma forma positiva. E o que é que o senhor tem a dizer sobre a crítica, né, de quem é contra o programa, de que trata-se de um programa de caráter eleitoreiro? Olha, eu acho o seguinte, na verdade, o programa tem vários aspectos que merecem ser criticados. Eu não sou de fechar os olhos. Agora, se você demorou tempo a fazer, não é porque está na véspera de um ano eleitoral que você vai deixar de fazer. A população está precisando, tanto que o apoio ao programa é muito grande, e temos que saber que ele vem associado a outras medidas. Aumento da oferta de vagas nos cursos das instituições públicas em todo o Brasil, e também aumento para qualificar a infraestrutura de saúde. Então, são aspectos importantes do programa, e a gente espera que isso seja apenas um processo transitório, porque realmente tem um dado, Diógenes, que os municípios, a grande adesão dos municípios se deve também à grande limitação de recursos financeiros dos municípios a contratar pessoal. E principalmente o profissional médico, que tem uma remuneração maior, os municípios enfrentam grande dificuldade. Então, no momento que o governo federal se propõe a pagar uma bolsa, mesmo que transitória, isso é um alívio temporário para os municípios. Agora, nós esperamos que isso avance para ter uma política permanente de contratação de pessoal, mesmo que haja uma rotatividade, porque a ideia do Plano Nacional de Carreira do Profissional em Saúde mesmo ele tendo como fonte, como empregador o município, mas tem um sistema que ele possa migrar em função do seu desempenho para outros municípios sem perda de vínculo, né? Todos os países que têm uma atenção primária, ele tem dificuldades de fixar profissionais em regiões distantes por longo tempo. Então, você tem uma certa rotatividade. Você imagina o Canadá na fronteira mais norte, ele tem muita dificuldade. Então, são, inclusive, muitos médicos estrangeiros que passa um ano, passa 2, e vem outro que vai mantendo a continuidade do programa, né? Eu queria que o senhor me desse notícia da UPA de Cidade da Esperança, que ali devem ter enterrado uma cabeça de um burro lá de baixo, porque até agora não inauguraram, secretário. Pois é, nós estamos encerrando hoje as inscrições, aliás, encerrou ontem à noite pela internet a inscrição para a seleção do pessoal que vai ser contratado para trabalhar na UPA, em caráter temporário, conforme lei aprovada na Câmara Municipal em julho. Hoje a gente está recebendo a documentação, ao longo desta semana estamos fazendo a seleção e estamos tomando todas as providências para reabri-la em outubro. Abri-la, né? Porque na verdade não abri-la e funcionar, exatamente. Abri-la, ainda não funcionou. Eu falei reabri-la, então foi aqui. Para iniciar o funcionamento em outubro, até o fim do mês, a gente tem essa expectativa. Final de outubro. Vai ser um serviço que eu acho que vai ter um papel importante para a região oeste, mas para a cidade toda, porque alivia um pouco as portas de entrada nossas. E além desta UPA, tem uma outra prevista? Não, tem duas que a gente está para licitar, né? Uma na região do Planalto Guarapes e outra na região norte também, uma segunda na região norte. Por último, eu queria um comentário do senhor. Eu tenho acompanhado algumas sessões da Câmara Municipal e as críticas são duras por conta desse momento de calamidade pública e críticas muito diretas ao secretário Cipriano Maia. Como é que o senhor tem acompanhado e tem recebido essas críticas? Eu recebo críticas com bastante tranquilidade. Eu só diria para a população que ela tivesse noção das dificuldades que a gente tem enfrentado nessa gestão para reorganizar todo o sistema, criar as condições para o funcionamento e que ela fosse o juiz dessas, se a gente está enquanto equipe, né, com toda a dedicação, com o apoio do prefeito, buscando reorganizar o sistema. Então, eu gostaria que os vereadores pudessem também procurar conhecer melhor os problemas, as dificuldades de solução, para que eles pudessem fazer uma crítica mais consistente. Mas eu estou aberto a... Inclusive, hoje recebi o vereador Haroldo, que foi designado
uma comissão de lá para acompanhar o processo seletivo, que está sendo organizado pela Secretaria, mas a seleção toda feita por bancas da universidade, para que tenha toda a isenção no processo seletivo de forma republicana, baseado no que a Constituição preconiza, que é o mérito, né? Afinal, as pessoas vão atender a população e têm que ser qualificadas. É isso aí. Conversamos com o secretário municipal de saúde de Natal, Cipriano Maia. Cipriano, boa sorte na sua luta, viu? Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa no portal nominuto.com logo mais, hein? Eu gostaria de mandar um abraço hoje para o jornalista e professor Moisés Albuquerque, de Mossoró. Um abraço para a servidora da Assembleia Legislativa, Auxiliadora Souza. E um abraço também para a empresária Cristine Gaspar. Turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência. Eu espero você amanhã aqui na Band. Fique agora com Band Mulher, Priscila Freire. Até amanhã.